gente não consegue calcular a quantidade de clientes que a gente perde, a quantidade de negócios que a gente perde por conta da publicidade de um fato danoso como esse, né? E a mais grave de todas é a proibição das atividades, né? Se a empresa não cumprir a LGPD, ela pode eventualmente ser impedida de continuar a exercer suas atividades, né? E aí o outro lado são os riscos que advêm dos direitos dos titulares, que eles podem solicitar diretamente para as empresas, né? O acesso, por exemplo, né, às informações, e se esse pedido for frustrado, se ele não for atendido a contento, surge aí o interesse de agir, né? Surge aí a legitimidade para a propositura de uma eventual ação judicial. E aí, nesses casos, né, a gente entende que esse tipo de conflito poderá ser tratado em sede de juizado especial, né? Ou seja, nem será necessário um advogado, a pessoa vai lá e vai relatar, né, o que aconteceu e, eventualmente, a empresa pode ser intimada em juízo, então, a apresentar defesa, então tem todos esses custos processuais, fora o risco da indenização, né? E como essa questão da proteção dos dados pessoais, ela pode estar inserida aí dentro do contexto aí dos acidentes de consumo, né? Então a empresa ela precisa estar apta a provar que tomou todas as medidas, que agiu conforme a lei. Então é uma frente de riscos também muito grave, né? E aí mais especificamente agora falando dos recursos humanos, né? Existem riscos relacionados ao tratamento de dados pessoais e o eventual descumprimento da LGPD, né? Que tem várias causas, né? Por exemplo, o desconhecimento da empresa de saber como funcionam os seus processos de tratamento de dados pessoais, né? A LGPD estabelece que as empresas precisam ter um registro das operações de tratamento de dados pessoais. E essa obrigatoriedade, ela resiste até a resolução nova, né, Cláudio? Que a resolução das pequenas empresas, né? Que a autoridade nacional já tem estabelecido alguns padrões, né? Um tratamento diferenciado, né? Às pequenas empresas, e mesmo nesse contexto, elas não são dispensadas, elas podem apresentar de forma simplificada, né? Mas ela precisa ter essa consciência, tem que ter mapeado, né, esse tratamento de dados pessoais dentro da sua organização, né? E aí também existem outros riscos, como a falta de transparência, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, né, estabelece que um dos direitos do titular é justamente o de saber, né, se há dados pessoais, como eles são tratados, por que razão eles são tratados, se você usa um fornecedor ou não para o armazenamento de dados. Então, isso está dentro das obrigações de transparência para com o titular. Então, se você não tem essas informações, você pode faltar com a transparência dentro das atividades aí do seu departamento de recursos humanos, na sua gestão dos seus recursos humanos, né? E aí também a ausência de controles e normas internas, né? Uma governança de segurança da informação e proteção de dados, né? Regras, o regulamento interno, né? A empresa precisa ter o regulamento interno e ela precisa aplicá-lo, né, de forma eficaz, de forma a impedir que os seus funcionários, né, que os seus colaboradores eventualmente possam realizar condutas que vão aí violar os direitos dos titulares, né? Você precisa saber quando você compartilha um dado pessoal com outra empresa, se ela
se esse compartilhamento ele está sendo feito da forma legal, né? Ou seja, você precisa avisar o titular, né, desse compartilhamento. Existem hipóteses em que você pode compartilhar, existem hipóteses que você não pode compartilhar. Então, o desconhecimento dessas normas pode trazer riscos aí dentro das atividades do Departamento de Recursos Humanos, né? Então, a gente vai trazer, sim. Oi, lembrando, né, que nós temos um princípio jurídico e até está previsto, né, na Lei de Introdução às Normas Brasileiras, que o desconhecimento da lei não desobriga o seu cumprimento. Então, a recomendação que nós fazemos aos amigos que ainda não se debruçaram sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, que o façam, né? Ela tem 65 artigos. Entretanto, embora curtinha em termos de artigos, ela modifica profundamente os paradigmas anteriores de tratamento de dados, onde nós coletávamos, sem preocupação com o titular, que é a pessoa física, aí inclui o empregado também, né? A nossa ênfase hoje é em relação ao empregado, a CLT, mas nós podemos ter também voluntariado, enfim, esse olhar que nós temos que ter. Leiam a lei uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E fiquem de olho também, doutor Júlio já comentou, nas normas expedidas ou a serem expedidas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ele comentou há pouco sobre as sanções administrativas, lembrando que elas entraram em vigor a partir de 1 de agosto desse ano. A parte final da lei entrou em vigor a partir de 1 do 8, portanto, tem menos de 3 meses. Essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados está calibrando lá a dosimetria, né, dessas sanções, mas sem prejuízo do titular, da pessoa física, buscar socorro também junto ao PROCON, ao sistema PROCON, ao próprio judiciário, como o doutor Júlio comentou, juizado especial civil e a justiça comum. Nós já temos, doutor Nadur, em torno de 600 decisões de primeira instância sobre esse tema. Percebam que é um universo em expansão, universo jurídico em expansão, e o Júris 360 traz exatamente esse foco, né? A lei a seu alcance, para que você tenha esse momento de sensibilização, esse momento de um certo susto, né? Mas que essa lei estará na sua mesa como consumidor, como titular e também como empresário, como empreendedor, tanto para empresas de pequeno porte, microempresas, startups, enfim, até o profissional liberal e também a pessoa física que trata dados para fins econômicos. Dessa forma, né, doutor Júlio, abarca um universo muito grande, tanto de potenciais sujeitos passivos dessa obrigação de cumprimento dessa lei, quanto nós, né, titulares, né, que temos esses direitos, conforme esse princípio que o doutor Júlio comentou, da autodeterminação informativa. Então, você profissional de recursos humanos, de gestão de gente, gestão de pessoas, encarregado de departamento pessoal, responsável pela folha e também que colabore, atue no departamento pessoal como auxiliar, como supervisor e também, por que não, né, Júlio? No processo de seleção e recrutamento. Nós tratamos dados pessoais. Então, é de alto interesse que você se especialize, busque informação sobre essa Lei Geral de Proteção de Dados e, ao final, nós vamos citar, inclusive, um julgado recente do próprio Tribunal Regional do Trabalho que expediu uma sentença nesse sentido. Tá? Então, lá no finalzinho, já temos aqui um caso para comentar bem interessante para que você, gestor de pessoas, se ocupe realmente desse assunto. Obrigado, Júlio. Obrigado, Cláudio. Foi muito importante você entrar nesse tópico, porque todo trabalhador ele é um titular de dados pessoais, tá? Todo funcionário ele é um titular. Então, mesmo que você não trate dados de clientes, o seu departamento de recursos humanos, ele trata dados pessoais dos funcionários e eles têm direitos, tá? Os funcionários já têm vários direitos, né? E agora eles têm mais esse. Então, a cautela que vocês já têm precisa ser estendida para esse assunto da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.